Glória a Deus, irmãos, vamos orar para ir para a palavra. Se você puder curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, agradecer ao Senhor por esse momento. Pai, em nome de Jesus, nós estamos muito felizes por estarmos aqui, na Tua presença, na comunhão com esses nossos irmãos. Nós, Senhor, Te louvamos pela presença do Teu Espírito Santo nos instruindo aqui agora. Abençoa, Senhor, a vida de cada um desses homens, os filhos dessa casa, aqueles que nos visitam, Senhor, aqueles que estão aqui sedentos por ouvir a Tua palavra, como eu estou. Que Teu Espírito Santo possa falar conosco agora. Em nome de Jesus, nós Te ofertamos, Senhor, a nossa atenção, a nossa reverência, a nossa devoção nesse momento, os nossos corações abertos, Senhor, como um solo fértil que seja, para receber a boa semente da Tua palavra, e que ela dê fruto, Senhor, para a Tua glória, em nome de Jesus. Se você quer, diga amém. Glória a Deus. O tema da noite é The Last Big Day, o último grande dia, e é em cima desse tema que eu quero compartilhar uma palavra rápida com vocês, com 4 pontos, e eu quero que você preste muita atenção nisso. Esse, na verdade, é o grande tema da nossa vida, e eu vou chegar lá no ponto 3. A ideia é que se hoje fosse realmente o nosso último dia, se nós pudéssemos ter consciência desse último dia, e ninguém sabe, essa é a verdade, ninguém sabe qual é o seu último dia. Talvez para alguns hoje até possa ser de fato ou não, talvez nós tenhamos mais alguns dias, meses, anos, talvez nós tenhamos ainda mais do que nós já vivemos pela frente, ninguém sabe. Não existe idade certa para morrer, existe um dia que nós nascemos e nenhum de nós sabe o que pode acontecer. Você conhece pessoa que certamente já foi embora mais jovem do que você, né? E você conhece pessoas que viveram muito mais do que alguém possa imaginar. Eu também. Nós nos surpreendemos com notícias todos os dias de fatalidades, de tragédias, né? Muitas vezes a gente fica chocado, fala, não acredito, mas como isso pode ter acontecido? E a gente se surpreende também de outros lados, né? Como a pessoa conseguiu passar por tantas coisas e está até hoje aqui, né? E alcançar dias felizes na sua vida. Nós tivemos aqui irmãos ilustres aqui na igreja que já não estão mais conosco, né? Eu tive tio Brasil, e eu sempre me lembro dele quando eu falo nesse tema, que é um cara que viveu muito bem, apesar de ter passado os seus 14 últimos anos lutando contra o câncer. Nós tivemos um outro irmão aqui, o seu Evaniel, irmão querido demais. Sempre que eu chego nesse púlpito aqui, eu me lembro dele fazendo aqui, de como ele trabalhou para construir a igreja, que ele, num ano ali, ele viu a vida dele definhar, e o Senhor recolheu ele, com a mesma luta de um câncer. A gente não sabe de nada, coisa pode acontecer, o cara pode sair ali, sofrer um acidente, a gente não sabe, essa é a verdade. Na verdade a gente tem resposta para isso, mas nós temos um caminho para entender o que nós devemos fazer, tendo essa reflexão. E se fosse de fato o último dia? Nós temos também um dia que nós sabemos que será o último grande dia, é o dia que o Senhor vai voltar para nos buscar. Nós cantamos sobre isso aqui, sim, nós cantamos. O dia que o Senhor Jesus se manifestar, nós iremos para Nova Jerusalém, nós seremos abraçados, consolados por Ele, nós encontraremos aqueles que foram antes de nós seremos consolados de toda a dor, não haverá mais lágrima, nem tristeza. Meu Deus, nós vivemos por esse último grande dia. No entanto, existe uma postura e ensinamentos na palavra que vão nos direcionar a como viver, então, se todos os dias fossem os últimos. Amém? É um pouco sobre isso que eu quero falar com você. O primeiro ponto que nós precisamos entender, irmãos, é que desde o primeiro dia que nós chegamos aqui, de que nós fomos concebidos, né, existe um grande movimento para tentar transformar o aborto numa coisa comum, numa coisa normal, mas biblicamente isso é um absurdo. Principalmente quando nós lemos o Salmo 139, nós temos consciência de que ainda nós éramos como uma substância informe, e Deus já nos via, Deus já tinha planos para nós. Então, desde o início da concepção, à luz da palavra de Deus, numa cosmovisão correta, a cosmovisão bíblica, criacionista, que enxerga o Senhor como autor da vida, desde o momento lá em que, para nós na vida humana ali, em que um óvulo ali foi encontrado ali por um espermatozoide mais esperto que todos os outros, existe vida sendo gerada. E do ponto de vista da eternidade, até antes disso, antes dos nossos dias ali, nós podemos encontrar isso inclusive na palavra. E eu queria que você abrisse comigo lá em Efésios, no capítulo 1, para nós entendermos isso. Efésios no capítulo 1, nos versículos 4 e 5, nós vemos isso. Se puder abrir para mim aí, por gentileza, que eu fiz o favor de esquecer o óculos. Então diz assim: assim como nos escolheu nele, quando, irmão? Agora que você com 35, 40, 50 anos, o que a Bíblia diz? Quando Deus te escolheu? Leiam todos comigo, homens, leiam o que está escrito ali. Antes, meu Deus, olha quando Deus te escolheu. Então não foi nem quando o óvulo ali foi tocado por um espermatozoide espertinho que rompeu aquela barreira e chegou lá. A palavra de Deus diz que Ele te escolheu nele, Ele te escolheu nele. Ou seja, o propósito é mais poderoso ainda. E quando foi isso?
antes da fundação do mundo, ou seja, antes dos alicerces da terra terem sido lançados, Deus já te via nesse dia e te escolheu. Você pode glorificar a Deus por isso? Aleluia! E Ele te escolheu com um propósito. O apóstolo Paulo diz aos Efésios que Ele nos escolheu com o propósito de sermos santos, que é ser separado para Ele, e sermos irrepreensíveis, ou seja, a capacitação que o Espírito Santo nos dá de viver uma vida santa. Tudo vem dEle, perante Ele em amor. Próximo verso diz: nos predestinou, ou seja, antes que você pensasse num destino, Ele já tinha um destino para você, para Ele, para a adoção de filhos, ou seja, você encontra todo o propósito desses dois versículos. Meu Deus, antes de qualquer pessoa te ver, Ele já te conhecia, tinha um propósito para a sua vida. Antes de fundar o mundo, Ele já te via nesse dia aqui, com linhas traçadas, com planos específicos para você, e Ele ainda te chamava de filho. Meu Deus, antes da sua mãe te chamar de filho, antes da sua mãe falar que era um bebê, saber que era um menino, que nós temos homens nessa noite, depois alguém vai nos assistir com esse vídeo gravado, uma irmã, antes da sua mãe saber que você era uma menina, Deus já tinha te escolhido, te chamar de filho. Dá para glorificar, aplaudir a Jesus por isso? Que isso é uma notícia linda, meu Deus. E Ele completou esse propósito quando Jesus então gritou tetelestai na cruz e nos redimiu, porque Ele disse que isso aconteceu por meio de Jesus, segundo o beneplácito, ou segundo a maravilhosa bondade da sua vontade. Ou seja, ninguém forçou Ele a isso, Ele quis. Existe um propósito maravilhoso nas nossas vidas. Jeremias, o profeta, no capítulo 1, versículo 5, também completa essa ideia. Pode colocar esse versículo, porque eu sei que talvez algumas pessoas nunca tenham lido esse texto. Jeremias 1, 5. Você vai lembrar disso sempre, Efésios 1, 5 e Jeremias 1, 5. Você vai lembrar de propósito, de escolha, de predestinação, de adoção. Diz que antes que eu te formasse no ventre materno. De novo, para nós termos uma exegese correta aqui, nós temos ali então um texto agora do Velho Testamento de um profeta, que tem a revelação da palavra que Deus colocou no coração dele. Foi antes da concepção e ideia de vida humana. Deus te escolheu, olha lá, eu te conheci, cara, antes de você ser um espermatozoide ali num óvulo, eu te conheci antes que você saísse da madre, ou seja, antes que sua mãe desse à luz, Ele te consagrou e te constituiu com um propósito, no caso de Jeremias, para ser um profeta. Meu Deus, você não é uma obra do acaso, você não é um acidente, você não é uma mamãe que esqueceu de tomar um anticoncepcional, ainda que seu pai talvez tenha te abandonado ali, tenha engravidado a sua mãe e vazado, ou tenha te abandonado quando você era pequeno, Deus estava olhando você desde aquele dia, Ele te via aqui. Ele te via aqui, irmão. Existe um propósito nas nossas vidas, e isso deve ser o primeiro ponto de consciência para que nós vivamos cada dia como se fosse o último. Existe um Deus que tem planos específicos para cada um de nós, que nos capacitou e que nos chama de filho, ainda que ninguém tenha o prazer e a oportunidade de te chamar e de te amar como filho. Deus faz isso por você, amém? E isso nos alegra, isso nos dá consciência. Esse é o primeiro ponto. Mas o segundo ponto, irmãos, é que existe um custo muito caro para que essa obra fosse completada. Quando nós olhamos do ponto específico de vida, não só a nossa, como o pastor Ebinho citou aqui, ele precisou aprender a amar a esposa dele quando ele olhou para o amor de Cristo. E nós também precisamos amar a nossa própria vida quando nós nos encontramos com esse amor de Cristo. Nós sabemos o tipo de tranqueira que nós somos fora de Jesus. Pelo menos eu sei. Talvez você seja um pouco melhor do que eu, mas eu me conheço bem. E eu sei o custo que foi para Cristo me redimir. Existe um preço muito alto que foi pago por nós. Quando nós lemos Efésios 1, 4 e 5 ali, capítulo 1, versos 4 e 5, nós percebemos ali que Deus ele nos predestinou antes da fundação do mundo, mas Ele executou isso por meio de Cristo. E quando nós olhamos para aquilo que Cristo sofreu, para que essa verdade então passasse de ser um plano no papel ali, se nós podemos dizer assim, mas se tornasse uma ação, algo que fosse executada, Jesus precisou sofrer por nós. Alguém teve que pagar um preço muito caro para que essa realidade fosse do plano espiritual para o plano material, saísse da mentalidade ali de Deus na eternidade no Kairos e tomasse conta do tempo dos homens. E a palavra de Deus deixa isso muito claro para nós em 1 de Pedro, no capítulo 1, no versículo 18. Abra comigo primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 18, onde essa afirmação se torna muito real. Ele diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro. Meu Deus, prata e ouro vale demais, sim ou não? Quem gostaria de ter uma boa quantidade de prata e ouro em casa agora? Mesmo assim o apóstolo diz coisas corruptíveis, coisas que se desgastam, coisas que podem ser perdidas, que vocês foram resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram. Ou seja, vocês não foram comprados por dinheiro, irmãos. Tem gente que se vende aí por 50 conto e entrega a nação na mão de pessoas corruptas e desonestas, porque alguém lhe deu um benefício por um cargo comissionado.
Aliás, domingo, amanhã é um dia de tomar decisão. Não negocie a sua posição de eleitor, de cidadão, a sua responsabilidade. Existem pessoas que se vendem. O cara que vai lá e vota em alguém porque ofereceu alguma coisa é tão corrupto quanto o cara que comprou. Por isso que são coisas corruptíveis. Porque dinheiro, prata e ouro compra muita gente. Tem pessoas que têm preço. Você e eu não, nós temos um valor. Nós não fomos comprados com prata e ouro. Continua, põe o versículo lá para mim. Próxima parte. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, meu Deus. Ou seja, para que Deus pudesse demonstrar o amor dele para você, além do propósito, ele pagou um preço muito caro. Jesus morreu na cruz porque Deus te ama. João deixa isso muito claro, aleluia. João diz que Deus amou você de tal maneira, cada um de nós, que ele teve que entregar o seu filho para morrer na cruz. O preço é muito caro, irmãos. O preço é muito caro para que nós possamos entender então o que nós temos que viver. Uma compreensão de propósito vai fazer com que nós então entendamos o valor que nós temos, e vai fazer com que nós entendamos também a nossa responsabilidade com o valor da vida humana. Eu quero que vocês assistam um vídeo comigo agora, de alguém que entende o propósito, o custo, o preço da sua vida e da vida de outros homens, a quem nós devemos servir, entendendo o propósito e o preço primeiro. Coloca o primeiro vídeo para mim, por favor, Luiz.
Show, obrigado, Luizinho. Essas cenas são cenas de um filme chamado Até o Último Homem. Quem não assistiu ainda pode assistir. E eu quis passar um pouco o trecho desse filme para vocês, porque é muito interessante como esse soldado aí, ele representa o Desmond Doss, é o nome que ele tem no filme. E ele entendeu o chamado, a propósito, a convicção que ele tinha de Deus. O cara fala, como que você vai conseguir vivendo assim? Ele falou, não consigo viver fora da revelação do propósito que eu tenho da minha vida. E esse é o grande segredo. Quando nós entendemos por que Deus nos chamou, os propósitos podem ser diferentes, queridos. Ele entendeu que ele não precisava pegar numa arma para salvar a vida. É um romance, é uma ideia, é uma história daquilo que acontece na guerra. Mas ele foi o cara mais corajoso. Enquanto outros tinham ali um fuzil para se proteger, toda a ideia de truculência que talvez precisasse, ele foi um cara que entregou a vida dele para que outras pessoas pudessem viver. Ele entendia o custo, ou melhor, o valor da vida humana, o valor da sua própria vida, o valor da vida dos outros. E um homem de verdade é um homem que entende isso. O preço que Jesus pagou para que nós pudéssemos ter vida. Era isso que ele estava fazendo por aqueles outros homens. Ele falou, eu vou pagar o preço para que outros homens possam viver. E nós somos chamados exatamente para isso. Para que cada dia das nossas vidas nós entendamos o propósito, o valor que Cristo pagou por nós e que nós possamos fazer exatamente a mesma coisa na terra. Cada um com a especificidade do nosso chamado. Cada um com a peculiaridade daquilo que nós recebemos de Deus. Nem todo mundo talvez ali, se eu estivesse naquela guerra, provavelmente eu ia querer pegar um fuzil. Eu ia agir de outra forma, ele teve de Deus aquilo. E cada um de nós vai ter de Deus uma coisa, uma forma de agir. Mas nós não podemos viver a nossa vida como se fosse algo fútil. Como se não tivesse sentido. Não importa para mim e nem para o Senhor quais são as suas características, habilidades ou dons, porque foi Ele que deu. Isso importa como você vai usar isso para a glória dEle. Se é um mecânico, você vai ser um mecânico para a glória de Deus. Você vai entender o propósito. Se é um dentista, meu amigo ali o Guilherme, hoje fui lá cuidar dos meus dentes, e eu percebo como ele quer fazer aquilo para a glória de Deus, o melhor, sendo honesto, sendo íntegro, entregando o melhor. Se você cozinha como chefe Erneudes, faça isso para a glória de Deus. Honre Deus com aquilo que você tem. Isso é entender o valor da sua vida. A sua vida é muito preciosa para ela ser vivida de cada maneira, de qualquer maneira, como o mundo vive. E é isso que Pedro diz. Não foi com ouro e prata, ninguém pagou um valor para você entrar aqui na terra e agora você foi comprado para fazer o que eu quero. Não foi assim que aconteceu. Da vossa maneira fútil de viver, que os seus pais, que as gerações anteriores deixaram, mas foi o sangue de Jesus. Sabe, tem algo que toca muito a minha vida, eu já disse isso num outro sermão, num outro tempo, que o preço que a gente paga por alguma coisa determina o valor que aquilo tem por nós, para nós. Então é como se eu pensasse aqui, eu comprei o líquido que tinha nessa garrafinha aqui, e essa aqui na verdade eu não comprei, eu comprei a outra, nessa aqui colocaram para eu pregar. Mas se fosse a que eu comprei ali, que eu paguei R$2 lá e tal, eu uso o líquido aqui, essa garrafinha não tem valor para mim, eu vou descartar, vou jogar fora. Eu não faço isso com o meu celular, faço. Se der algum problema eu taco ele no chão ali, não quero mais e tal. Ninguém faz isso, porque isso custou muito caro para mim. E o valor que eu paguei naquilo determina o quanto isso é precioso para mim. Você foi comprado com o sangue de Jesus. Você entendeu? Não foi com alguns reais ou com alguns milhões de reais, foi com o sangue do próprio Filho de Deus. E isso determina para você e para Ele qual o seu valor. E isso determina para você e para mim como nós vamos viver daqui para frente. Porque se eu tenho um valor tão alto, a minha vida tem um propósito tão digno assim diante dos olhos de Deus. Porque Ele não pagaria esse preço por mim se não fosse valoroso para Ele, se não fosse valioso para Ele. E Ele pagou. Ele ama você com um valor muito alto. Meu Deus, não é só o peso e a pressão que os pecados faziam em relação a isso que levou Jesus para a cruz. A Bíblia não diz isso, ela diz que foi o amor. Deus amou o mundo e por isso Ele pagou. Porque se você só fosse um pecador e se o pecado fosse um problema, Ele simplesmente te mandava para o inferno. Ah não, Jesus morreu por causa do seu pecado, beleza. Mas se você não fosse precioso para Ele, Ele te deixava com os seus pecados e para o inferno, para o beleléu, como nós cantamos aqui. Mas Ele te amou, Ele não aceitava essa condição de pecado, de degeneração, de destruição. Ele falou, vale a pena morrer por você. Deus disse que valia a pena. E é tão curioso que em Isaías, no capítulo 53, no verso 11, ele sabia que valia a pena, irmão, e Deus não é tolo. Eu não sei quantos de vocês, eu já fiz isso, já investiram numa coisa errada, já compraram uma coisa gato por lebre, aplicaram dinheiro numa coisa que não era tão bom assim, foram no restaurante, acharam que era bom, pagaram caro na comida e chegou uma comida mais ou menos. Todos nós já passamos por isso em alguma proporção. Alguns como eu já passaram numa proporção bem alta, de perderem umas boas quantias aí. Mas Deus, Ele sabe exatamente aonde Ele está investindo, se a gente pode dizer assim, o recurso dele.
E é tão poderoso isso que esse texto profético de Isaías, no capítulo 53, que fala a respeito daquilo que Jesus fez por nós, diz: Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Meu Deus, a palavra de Deus diz que Ele está satisfeito com o preço que Ele pagou por você. Jesus está satisfeito por ter morrido por você. Ele vê o fruto, que é você e eu aqui na presença dele, do penoso trabalho, do investimento que foi a sua própria vida, e fica satisfeito. Ele se alegra em você. Você pode glorificar Jesus por isso? Meu Deus, se for Jesus, aplaude direito. Meu Deus. Talvez você e eu não saibamos se é o último dia. E sabe, eu já vi algumas pessoas respondendo essa pergunta: e se fosse o teu último dia, o que você ia fazer? E aí as pessoas que são depravadas, eu já ouvi até pessoas na política bem depravadas, dizer que ia usar droga, que ia dormir com todo mundo, que ia experimentar de tudo, né? Que ia sair com o carro passando nos radar, tomando multa, se embriagando, enfim. As pessoas se entregariam para a devassidão. A resposta que as pessoas dão quando perguntadas a respeito do seu último dia, é a resposta que representa tudo que elas fazem em todos os seus dias, ou pelo menos aquilo que a sua mente gostaria de fazer todos os dias, mas que ela não pode fazer porque ela vai ter responsabilidade no dia seguinte. Sim ou não? Quando a pessoa responde o que ela faria no último dia, na verdade ela está respondendo o que ela gostaria de fazer todos os dias, porque ninguém sabe qual é o último. Então na verdade aquela é uma representação de uma alma corrompida. Porque o cara só não faz então por quê? Porque amanhã ele vai estar vivo, ele vai ter que responder por aquilo. Eu queria pegar meu carro e sair passando, estourando radar, ia ter relação sexual de tudo quanto é tipo, ia encher a cara de droga, de bebê. Por que o cara fala aquilo? Porque é o que ele gostaria de fazer todo dia, mas ele não pode, porque ele sabe que ele vai ser responsabilizado. Agora, para nós, essa pergunta também nos leva para uma reflexão. O que eu gostaria de fazer se hoje fosse, se eu soubesse exatamente que são as minhas últimas 24 horas? Você deveria fazer essa reflexão e não me responder, mas responder para si próprio. Quais são as coisas que você tem feito nas 24 horas anteriores a essa reunião? Poderiam ter sido as suas últimas 24 horas. E a Bíblia nos ensina sobre isso. Olha que interessante, se você abrir em Provérbios, no capítulo 8, no versículo 34, a palavra de Deus nos ensina a viver cada dia como se fosse o último. Que nós devemos pensar nisso. Ele diz, olha, feliz é o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Olha o que a palavra de Deus diz, que feliz é o homem que todos os dias pensa assim: pode ser o último, eu estou esperando meu Senhor voltar, eu estou ali na ombreira da porta, como alguém que está ali de fato esperando alguém chegar, e todos os dias ele pensa, são as minhas últimas 24 horas, e eu preciso fazer o melhor por isso, porque o noivo está vindo me buscar. A palavra de Deus também nos ensina, o próprio Salomão escreve no livro seguinte, em Eclesiastes, no capítulo 12, Eclesiastes 12:1, por favor, Luizinho, coloca para mim. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e chegam os anos, dos quais dirás, não tenho nele prazer. Depois você lê esse texto todo, por causa do meu tempo curto aqui. Mas você percebe em Eclesiastes 12, um homem já na sua idade avançada, dizendo, puxa, presta atenção nos dias que você tem agora, no vigor, nos dias que você consegue ainda tomar decisões, talvez possam ser os últimos, talvez não. Eu espero que todos vocês possam viver bem cada um dos anos que o Senhor tem para vocês na terra, mas pode estar chegando os últimos dias, desde os mais jovens aos mais experientes aqui. E o segredo da palavra de Deus é: viva cada dia sabendo que eu posso voltar amanhã, talvez para toda a humanidade, talvez para você especificamente, dia após dia sabendo que o noivo está à porta, que o Senhor virá para nos buscar, e que isso nos dê consciência de viver as próximas horas que nós temos, os próximos minutos. Jesus também ensina isso, lá em Mateus no capítulo 24, no versículo 43, Mateus 24, 43, por favor. Diz assim também que se um homem soubesse qual é o dia que vai entrar o ladrão na casa dele, olha só, ele vigiaria, ele não deixaria que a casa fosse arrombada. E Jesus ali novamente está falando num sermão escatológico. Ele fala, se alguém soubesse a hora que vai entrar um ladrão, a hora que, eu sei que eu vou sair com o carro, e se eu sair com o carro nesse momento ali no farol, vai entrar um cara na contramão e vai ter um acidente. Você pega o carro e vai? Não vai. Se você soubesse os eventos seguintes, os eventos futuros, você se comportaria de uma maneira diferente. No entanto, você tem dentro de você alguém que conhece os dias que ainda estão por vir, e velar a sua entrada e reconhecer que Ele é o Senhor do tempo e do destino, que tem um propósito para você, que pagou um preço caro para você, te faz viver cada minuto da sua vida como se fosse o último, como se não houvesse amanhã. Existe uma música de um profeta da geração dos anos 80, que dizia isso, né?
Na verdade, o amanhã não existe. E é verdade. Por mais que a música não seja de toda boa e me parece mais um relato de um suicídio, no final das contas o que ela diz é uma grande verdade. Não há amanhã. Nós não sabemos se existe ou não um amanhã, mas nós sabemos que a palavra de Deus nos traz norte para quais são as nossas decisões de cada dia que nós vivemos. Essas decisões precisam apontar para nós como se fosse o último. E saber que pode ser o último vai fazer com que nós tomemos sempre consciência de que existe um propósito, existe um preço que foi pago. Isso nos aponta que nós temos uma responsabilidade com o preço que foi pago por nós. E fazer então que vale a pena isso. O que Jesus espera quando Ele olha para você, Ele te capacitou com o Espírito Santo, com a sua palavra para isso, é que nós façamos valer a pena o fruto desse penoso trabalho. Ele se alegra em nós, Ele se alegra nas nossas dificuldades, Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Ele conhece as nossas fraquezas, mas Ele não para nela. Pelo contrário, o poder dele se aperfeiçoa sobre as nossas fraquezas. E todas as vezes que nós reconhecemos isso e vamos para Ele, Ele vê o fruto do seu penoso trabalho e se alegra. Jesus, eu não estou conseguindo ser um marido à luz da Tua palavra, me ajuda. Ele vê o fruto do penoso trabalho e o Espírito Santo então vem se apodera de você, se aperfeiçoa na sua fraqueza e fala: eu vou te ajudar, meu filho, você vai ser o melhor marido que você imagina, porque o Espírito Santo te capacita. Eu não tenho sido um pai à luz da Tua palavra, você ouve essa palavra, então você se apresenta com fragilidades masculinas, com vulnerabilidades masculinas. Você viu o valentão dando um murro na cara do cara, e na hora que o chicote estralou, que ele falou: eu estou com medo. Todo mundo tem medo, irmão. Você pode ser o mais machão tudo aqui, tem uns caras tudo tatuado aqui, ficou com medo de furar o dedo ali para fazer a destra, com medo de agulha. Meu Deus, todo mundo tem medo, cara. O medo é um sentimento de proteção humana. A questão é, quando nós olhamos para ele, nós somos capacitados a enfrentar o medo, porque o amor lança fora o medo. Ou seja, o medo está lá. Eu tenho medo. Você pode não ter medo, eu não tenho medo de porrada, eu sou machão, não sei o que, papapá. Mas você tem medo às vezes de não ser um bom marido. Você tem medo de ser mandado embora. Você tem medo de ser frustrado e cair novamente naquela prática pecaminosa. Nós temos medo. Mas quando nós nos apresentamos para o Senhor e reconhecemos que existe um propósito, que Ele olha para nós e sabe que nós seremos vencedores, o verdadeiro amor nos toma e lança fora todo medo. E isso faz valer a pena, irmãos. É isso que Jesus quer de nós, que nós façamos valer a pena o preço pago por nós, o propósito e a confiança depositados em nós, a consciência bíblica de que nós temos, que cada dia pode ser o último, e que isso faz com que nós vivamos de uma maneira justa diante de Deus. Eu quero ler um último texto, depois eu vou passar um vídeo, então nós vamos orar. Efésios no capítulo 5, no versículo 18, diz então o que nós devemos fazer. Como é essa maneira de viver a valer a pena? É 5 a partir do 8. 5:8 diz assim, outrora vocês eram trevas, porém agora vocês são luz no Senhor, então andem como filhos da luz. Continua colocando ali. Porque o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Coloca para mim o versículo 11 agora. E aí nós vamos até o 15. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes porém reprovai-as. Porque o que eles fazem, ou seja, aqueles que não conhecem o propósito, aqueles que não conhecem o Senhor, aqueles que não vivem com a consciência de que todos os dias podem ser o último dia das nossas vidas. O só referir é vergonha. Vamos indo o texto. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, ou seja, aquilo que quando nós somos expostos à palavra, vem à tona e a gente fala: isso está errado, meu comportamento no meu trabalho está errado, minha maneira de ser marido, pai, minha maneira de ser filho, minha maneira de servir na igreja ou de ser um funcionário está errada. A luz vem e reprova, ou seja, ela é manifesta pela luz. Então nós temos a oportunidade de permitir que a luz entre em nós e sermos transformados pela luz, porque tudo que se manifesta é luz. Segue esse texto para mim, por favor. Vamos indo até o 18, até o 21 a gente pode ler. Pelo que diz: desperta então a tu que dormes e levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, ou tolos, ou pessoas que não têm conhecimento, e sim como sábios. Pode parar nesse texto. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Mais uma vez o apóstolo Paulo nos ensinando: olha, a luz entrou na vida de vocês, vocês não são mais pessoas das trevas, ou seja, vocês não andam mais na escuridão, de pessoas que não conhecem a palavra, mas a palavra de Deus chegou em vocês, e a partir de agora nós vamos andar então, de uma maneira digna disso, como pessoas que são filhas da luz, como alguém que foi tocado pela luz do Senhor, que tirou de dentro de vocês toda a treva.
E a partir desse momento, então, irmãos, nós precisamos remir o tempo. Ou seja, saber como usar bem o tempo que nós temos. Porque os dias são maus. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe, por exemplo, se amanhã pode ser 5, 10 anos, nós poderemos nos reunir como igreja, como nós estamos fazendo aqui agora. Pode ser que não, pode ser que venha uma perseguição, igrejas sejam fechadas com o pretexto de uma doença, de uma pandemia, de aglomerações, ou porque a igreja é isso e aquilo. Pode acontecer conosco, como acontece com muitos irmãos em outros lugares. Mas nós temos esse tempo agora, então nós precisamos saber usar bem esse tempo que Deus nos deixou. Podem ser 5, 10, 15, 20 anos, nós não sabemos, mas nós não seremos como aqueles que dormem entre os mortos. Nós não seremos como aqueles que são tolos e nécios, nós seremos prudentes, nós seremos tomados do conhecimento do Senhor, e com sabedoria, a gente vai fazer valer a pena cada minuto que nos resta. Eu quero, antes do pessoal do louvor ministrar uma canção e nós orarmos, encerrar assistindo um último vídeo. Esse vídeo é de um filme um pouco mais antigo de guerra também, mas conta a história de um rapaz, segura um pouquinho para colocar o vídeo, mas conta a história de um rapaz que estava na primeira guerra ali, contra os alemães, na segunda guerra contra os alemães. E ele era filho de uma mãe que tinha mais outros 2 irmãos, e 2 dos seus irmãos já haviam sido mortos na guerra, e ele era o terceiro filho, e o exército americano não queria dar notícia de que a mãe perdeu os 3 filhos na guerra, então eles elegem ali uma tropa, um capitão ali, um sargento, um cabo e alguns soldados, para entrarem onde aquele rapaz está ali numa zona, como um prisioneiro, e resgatar aquele prisioneiro. E a gente vê todo desenrolar ali, os soldados questionando se valia tanto a pena assim arriscar tanto uma tropa para salvar um camarada. E o capitão ali, existem lições preciosas. Se você não assistiu, pelo amor de Deus, assista esse filme, chama O Resgate do Soldado Ryan. Então acontece essa última cena que eu vou passar para vocês, em que todo aquele pelotão destacado morre para poder resgatar a vida desse rapaz. Mas antes de morrer, o capitão então, que era o encarregado por aquele resgate, deixa algumas palavras na vida dele. E essa cena que eu quero agora, contextualizando vocês, que vocês vejam, deixa o som bem alto e prestem atenção nesse diálogo, para nós orarmos depois. Esse sentado é o capitão. Aumenta. Aumenta muito e volta para o começo, por favor. Eu quero que vocês ouçam isso. Volta para o início. Minha cara senhora Brian, é com a mais grata alegria que escreveu para ali informar do seu filho, soldado James Ryan. Está bem, e neste exato momento está a caminho de casa, vindo dos campos de batalha europeus. A altura do confronto dão conta de que James concluiu seu dever com grande coragem e inabalável dedicação. Mesmo após ter sido informado da trágica perda sofrida por sua família, nesta grande campanha para livrar o mundo da tirania e da opressão. É com grande prazer que me associo ao ministro da guerra, aos homens e mulheres das Forças Armadas norte-americanas e aos cidadãos de uma nação agradecida para desejar boa saúde e muitos anos de felicidade com James ao seu lar. Nem o retorno e segurança de um filho amado poderá amenizar o seu sofrimento, ou de milhares de outras famílias americanas que perderam entes queridos nesta guerra trágica. Gostaria de compartilhar com a senhora algumas palavras que me sustentaram através das longas e tenebrosas noites de perigo e apreensão. E eu cito: peço ao nosso Pai Celestial que venha a amenizar a angústia de sua perda, deixando apenas gratas recordações de seus amados filhos, e o orgulho solene que deve sentir por ter depositado tamanho sacrifício sobre o altar da liberdade. Abraham Lincoln. Sincero e respeitosamente, George Marshall, General, Estado-Maior das Forças Armadas.
e que, pelo menos aos seus olhos, eu tenha honrado o que fizeram. James, Capitão John Neely. Diga que eu vivi bem, O quê? que eu sou um bom homem. Você. Nós estamos vendo aí o soldado, né, o James Ryan, diante do mausoléu, aí, o cemitério de guerra. Todas essas cruzes são pessoas que foram vítimas da guerra, que não conseguiram viver. E esse capitão, que ele está diante da cruz ali, da lápide, é aquele capitão que disse para ele: cara, faça valer a pena. Eu sacrifiquei uma tropa, eu sacrifiquei a vida dos meus melhores soldados. O exército americano morreu para salvar você, para que você pudesse viver. E aquele capitão disse para ele: faz valer a pena isso. E agora nós vemos um cara idoso já diante da cruz, e um lugar pesado para ele, porque ele olha para todas aquelas cruzes e ele pensa: puxa, isso aí foi o que custou a minha vida. Então ele olha para a esposa e ele fala: eu sou um bom homem, diga para mim que eu sou um bom homem, diga para mim que eu fiz valer a pena. E quando eu vejo, e quando eu lembrei dessa cena, eu estava ministrando uma palavra aqui que está no canal, que chama Nuvem de Testemunhas. E eu lembro do que a palavra de Deus diz para nós: uma vez que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas, deixem de lado todo embaraço, o pecado que nos assedia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A mensagem para nós é essa, irmãos: estarmos aqui reunidos, reconhecermos o propósito, termos uma Bíblia na mão que fala do nosso propósito. Custou o sangue de homens que entregaram a sua vida por isso. Estarmos aqui revela o preço que nós temos, mas custou o sangue de Jesus, custou o escárnio, custou o sofrimento do Filho de Deus. Então qual é o apelo para nós? Faça valer a pena. Deixa de lado as dificuldades pequenas que nós temos, porque nós não enfrentamos o ponto de derramarmos a nossa própria vida. Por mais que nós tenhamos lutas e sejam difíceis elas, nós não estamos ali enterrados debaixo de uma cruz. Nós temos ar, nós temos fôlego de vida, nós temos limitações, nós temos fraquezas, mas nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, que vai nos ajudar a vencer cada um desses desafios. Mas a dignidade de ser homem é fazer valer a pena aquilo que Deus depositou em nós. Isso é ser homem, fazer valer a pena cada dia na terra. Não só para agradar os nossos pais que depositaram algo em nós e que nós não queremos frustrar, não só para sermos bons maridos para nossa esposa, não só para sermos uma referência para os nossos filhos, por mais que tudo isso deva acontecer, mas para fazer valer a pena o fruto do penoso trabalho do Senhor, que acredita em você. Até se você veio nessa noite não acreditando mais em você, Ele acredita em você. Até você que chegou nessa noite achando que não tem propósito, não tem sentido, não vale a pena, Jesus está dizendo para você: faça valer a pena, porque para mim você vale a pena demais. Eu quero que você aqui, nessa noite, precisa tomar uma decisão de colocar a sua vida diante da cruz de Jesus e se comprometer com Ele e falar: Senhor, eu vou fazer valer a pena cada um dos dias da minha vida. Eu aceito de viver debaixo do Teu senhorio, da Tua palavra, da promessa do Teu Espírito Santo. Saia do Teu lugar e vem aqui na frente, como uma decisão de homem, de honrar esse compromisso. Levante-se em todos, e aqueles que entendem isso, saiam dos seus lugares. Eu quero orar com vocês. Eu quero orar com vocês nessa noite. Eu quero abençoar a sua vida e junto com você tomar essa decisão. Jesus, eu vou fazer valer a pena. Enquanto nós ministramos o louvor, se você entendeu que Jesus está falando com você, não se demore, tome a decisão, saia do seu lugar, vem aqui na frente enquanto nós cantamos e adoramos ao Senhor, em nome de Jesus.